Bom, a educação nunca, jamais é neutra. O que acontece ali dentro da sala de aula é, na verdade, um reflexo constante de tudo que está rolando do lado de fora, dos contextos sociais, políticos e econômicos de cada época. A forma como o ensino é estruturado sempre responde àquilo que a sociedade pede em um momento histórico específico. E o objetivo da nossa análise de hoje é justamente entender como o ato de ensinar está profundamente entrelaçado com as dinâmicas do mundo ao redor. E para dar o tom da nossa conversa, vale muito a pena trazer uma reflexão de Paulo Freire. Ele dizia que é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. Ou seja, entender as raízes históricas de como fomos ensinados é uma ferramenta absolutamente essencial para a gente não sair por aí reproduzindo velhos hábitos como se fossem verdades absolutas, não é mesmo? E só para situar a origem de toda essa base histórica que vamos explorar, os dados vêm de um artigo acadêmico assinado por Martileide da Costa Henrique e suas colegas. Esse material foi apresentado e debatido no 2º Congresso Nacional de Educação, o famoso ICONEDO, e ele traz um mapeamento super rigoroso das tendências que moldaram o pensamento educacional no Brasil ao longo do tempo. Para organizar essa montanha de informações acadêmicas, o nosso roteiro de hoje é bem direto. 1. A educação e a sociedade. 2. Tendências pedagógicas liberais. 3. Tendências pedagógicas progressistas. 4. A pedagogia de Paulo Freire. E 5. A evolução contínua. Vamos nessa? Parte 1. A educação e a sociedade. Para começar, o autor José Carlos Libânio faz uma categorização primária que divide a história da pedagogia brasileira em 2 grandes blocos filosóficos. De um lado, a gente tem as tendências liberais, que buscam adaptar os alunos ao sistema capitalista vigente. E do outro lado, as tendências progressistas, que já focam numa análise crítica da realidade e na transformação social. Parte 2. Tendências pedagógicas liberais. Essa vertente liberal foi desenhada historicamente com o objetivo de justificar o sistema capitalista, proteger a propriedade privada e preparar as pessoas para uma sociedade de classes. E ela evoluiu em 4 fases bem distintas. Tudo começou com a tendência tradicional, com raízes católicas e um foco imenso na memorização e no dever moral. Depois vieram as escolas renovadas, divididas em 2. A diretiva, focada no aprender a aprender por meio da experiência ativa, e a não diretiva, com um foco pesado em questões psicológicas. Por fim, surgiu a tendência tecnicista, que era literalmente voltada para o treinamento mecânico exigido pela era industrial. E é super curioso observar como a expectativa sobre quem está dando aula muda radicalmente dentro desse próprio modelo liberal. Na visão tradicional, o professor era a autoridade suprema, o detentor da verdade absoluta, numa aula puramente expositiva. Já a vertente renovada não diretiva foi para o extremo oposto. Ela transformou o educador em um mero facilitador, um especialista em relações humanas que às vezes até evitava intervenções diretas para não inibir o desenvolvimento psicológico de quem estava ali aprendendo. Do outro lado da mesa, o papel de quem estuda também passou por uma transformação daquelas. Nas tendências tradicional e tecnicista, o aluno era visto como um receptor totalmente passivo, um executor mecânico mesmo, quase como um adulto em miniatura. Mas aí veio uma ruptura histórica. O movimento da escola nova, na vertente renovada diretiva, adotou o pedocentrismo. Isso significa que as necessidades e as experiências ativas da criança passaram a ser o centro absoluto de todo o processo de aprendizagem. Parte 3. Tendências pedagógicas progressistas. Ganhando muita força durante momentos de intensa efervescência política e cultural, a linha progressista mudou o jogo. A ideia não era mais adaptar as pessoas ao sistema, mas sim transformar a realidade. Essa linha se divide em 3 frentes principais, todas com a proposta de combater a desigualdade de classes. A primeira é a libertária, com raízes operárias e anarquistas, focando na autogestão. A segunda é a libertadora, mundialmente famosa pelo método de problematização de Paulo Freire. E a terceira é a crítico-social dos conteúdos, que defende a democratização do acesso àquele saber que foi socialmente construído ao longo do tempo. Parte 4. A pedagogia de Paulo Freire. O grande propósito dessa pedagogia era ajudar os indivíduos a reconhecerem, de forma crítica, o seu próprio estado de opressão social. E a trajetória disso na prática foi dramática. O método começou no SESI em 1961. Aí, em 1963, aconteceu um feito impressionante. 300 trabalhadores rurais foram alfabetizados em inacreditáveis 45 dias na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. Porém, logo no ano seguinte, com o golpe militar de 1964, esse sucesso foi brutalmente interrompido. Freire acabou preso por 70 dias e, na sequência, foi exilado do país.
Para o regime militar daquela época, ideias de emancipação e de pensamento crítico representavam um perigo enorme para a classe dominante. Marginalizado e forçado a se refugiar em lugares como Chile, Freire foi trabalhar com programas de reforma agrária. E foi exatamente nesse cenário de exílio que ele concebeu a sua obra educacional mais reverenciada internacionalmente, o livro Pedagogia do Oprimido. E por fim, chegamos à parte 5, a evolução contínua. Lá pelo final da década de 1970 e comecinho dos anos 80, o regime militar começou a passar por um abrandamento. Com aquele desejo pulsante da sociedade pela redemocratização e a volta dos movimentos sindicais às ruas, uma nova vertente emergiu com muita força na educação, a pedagogia crítico-social dos conteúdos. E isso prova, mais uma vez, o que dissemos lá no começo. As mudanças estruturais que acontecem nas salas de aula são espelhos exatos da realidade política e social externa. É tudo conectado. Então, para fechar a nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação. Ao observar as metodologias e os currículos que são aplicados hoje em dia, qual dessas tendências históricas realmente domina as salas de aula modernas? E num reflexo direto das dinâmicas de poder atuais, a quem exatamente esse modelo educacional está servindo? Fica o convite para a gente continuar observando a nossa educação com um olhar muito mais aguçado e crítico. Até a próxima!